Palavra e Família, em que tentamos responder aquelas perguntas, as dúvidas, apontando soluções bíblicas para os problemas que assolam o relacionamento conjugal, o relacionamento pai-filho, e hoje é uma dessas questões. Quantas vezes temos ouvido de conflitos entre pais e filhos, mas a questão, eu devo comprar essa briga? Mais uma situação, eu vou enfrentar? Ou, como diz as Escrituras, será que essa é uma situação em que o amor cobre uma multidão de pecados? Devemos comprar essa briga? Por exemplo, uma filha júnior, adolescente, uma questão, por exemplo, de roupa e uma discordância entre os pais, moda, diferença de opinião, diferença de época. Seria uma das situações, mas são tantas. O que você diz para uma mãe assim, um pai? Bom, em primeiro lugar, quando chega o assunto, se for traje, se for tipo de música que vai ouvir, se for um programa que quer assistir, um filme que quer assistir, são geralmente essas brigas que ficam mais nessas áreas cinzentas. Primeiro precisamos decidir se realmente é uma coisa que é preferência, não tem o certo e errado, ou se tem o certo e o errado. Então precisamos decidir em primeiro lugar se essa decisão é uma coisa moral ou uma coisa de preferência. Então isso implica, os pais precisam conhecer a palavra de Deus. Sim. Claro que tem diferenças de igrejas, de denominações sobre usos e costumes, mas precisamos de um filtro bíblico para avaliar todas essas questões e chegar a convicções, sabendo que nossa casa, nossas regras, o filho só porque quer desafiar os pais, não é só por isso, mesmo não tendo evidências, textos bíblicos, mas é nossa preferência familiar, marca da nossa família, e vai ser assim. Que seria a segunda medida, né, para avaliar. Primeiro é pecado ou não. Aí já fica bem mais fácil. Vamos supor que é uma área cinzenta. Mas o que nós, como casal, decidimos? Qual é a regra da nossa casa, da nossa família? Então, por exemplo, a gente decidiu que certo filme nós não vamos assistir porque nós achamos que traz mais mal do que bem para o nosso lar. Então é algo que nós decidimos, então pronto, não tem discussão. Tem certas coisas que talvez você não consiga provar biblicamente que é errado, mas que nós como casal decidimos na nossa casa, a nossa família, nós agimos assim. Agora, vamos chegar em áreas ainda mais cinzentas. Talvez seja realmente uma opinião, né? Um traje, uma roupa, tá decente, é adequada, não é algo que vai destoar muito com o que está acontecendo ao redor. Então tem uma abertura para conversar sobre aquilo, porque a verdade é que cada geração tem os seus gostos, tem a sua moda, tem umas coisas que eu olho e penso, ai gente, isso daí não é nem bonito, mas tá na moda, as pessoas acham legal, acham bonito, e os nossos adolescentes, eles querem muito estar ali, não tão diferente das outras pessoas. Então precisamos ter uma sabedoria em decidir o que é importante, o que não é importante. E os nossos filhos têm que chegar ao ponto de submeter o suficiente que, mesmo que talvez não entendam completamente o porquê por trás, mas que eles confiam o suficiente nos pais e eles sabem o suficiente que precisam obedecer, que eles vão acatar com a decisão. Isso me lembra da frase que usamos como casal também, concordar em discordar. Não é necessário que todos tenham a mesma opinião, você não tem que insistir que o filho concorde contigo sobre escolha de música, roupa e outras coisas, mas enquanto debaixo
do seu teto, precisa respeitar, honrar, e depois, quando toca a sua própria vida, vai seguir as suas convicções. Mas isso nos lembra da importância, nesse diálogo, de avaliar biblicamente, deixar claro o que é preferência e o que é pecado. Isso ajuda a nós e os nossos filhos a desenvolver uma cosmovisão bíblica, um filtro bíblico. Isso que queremos nos nossos filhos. E às vezes, se formos bem-sucedidos nisso, os filhos vão nos desafiar e nós vamos ter que ter a humildade de reconhecer. Talvez você tenha razão, filho. Eu acho que o que eu estou insistindo é mais uma tradição, preferência, e podemos até abrir mão em algumas dessas áreas. Agora é bem provável que você vai ouvir do seu filho se você disse não àquilo que ele está querendo. Ah, mas tal pessoa da igreja, o filho do pastor, ou outra pessoa... Os pais deles deixam, porque todos nós pais já ouvimos isso daí. E já falamos para os nossos pais. Já falamos também. A verdade é que nós somos responsáveis pelos nossos filhos. E eu preciso responder diante de Deus da minha atuação na criação dos meus filhos. Então, deixa bem aberto, filho, eu sei que para você tá difícil, mas eu não sou responsável por fulano de tal. Mas perante Deus, nós realmente achamos que essa decisão é a mais sábia e você precisa então se submeter a essa decisão. E essas marcas acabam sendo como nossa família se define. Cada família tem as suas peculiaridades e isso identifica nós como família. Nós não precisamos exportar isso para outros, é nossa família e é que assim seja. Não é fácil, nós enfrentamos essas dificuldades e temos que escolher bem qual é o morro em que estamos dispostos a morrer por algum princípio, não comprar todas as brigas, mas dentro das nossas convicções, as marcas da nossa família, as nossas tradições e principalmente o filtro da palavra de Deus. Vamos decidir qual briga que nós vamos realmente comprar.